Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Conhecimentos da Humanidade. Estou novamente aqui no nosso projeto aqui do Sagrado Feminino dentro do Crescente Fértil, com a minha parceira aqui de aulas, a Júlia. Ju, boa noite, bom dia, boa tarde, que hora que quer que seja que alguém está assistindo. Oi, Léo. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Boa noite, Léo. Boa noite, que a gente está gravando de noite, pessoal. Não sabe, mas vai estar assistindo aí o horário que for. Bom, a gente vai continuar com nossos temas aqui. A gente falou na última aula de Lilith, e já falou de Lilith também, 2 vídeos, né? Lilith junto com Pandora, e agora a gente está falou da Lilith. Então, se você ainda não assistiu, vai lá buscar. A gente tem uma playlist aqui no canal falando sobre essas aulas. E hoje a gente vai começar a abordar um tema que tem a ver com esse feminino no Crescente Fértil. A gente vai sair um pouco agora do campo das divindades e vai um pouco agora para o campo da humanidade. Então a gente vai falar hoje, iniciar nossas falas sobre as matriarcas, principalmente as matriarcas que estão ali nos textos judaicos e também nos textos cristãos. E a gente vai iniciar falando dessas matriarcas. A gente já escolheu uma para falar hoje, mas antes até, ajuda a gente entrar na grande escolhida do dia de hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa história das matriarcas dentro da Bíblia, por que elas são tão importantes e por que a gente não fala tanto delas, né? Porque tudo bem que virou uma religião muito patriarcal, teve um apagamento feminino, mas elas têm um papel fundamental dentro da história bíblica, inclusive tendo ligações ali com separações de povos semitas entre judeus e árabes, coisas assim. Então, queria ouvir de você primeiro o que é essa imagem, por que é tão importante a imagem da matriarca. No judaísmo, por exemplo, né, a pessoa, para ser judeu, precisa vir do ventre materno judaico, então existe uma matrilinearidade ali nesse sentido. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa importância das matriarcas dentro do contexto histórico e religioso. Tá ótimo. Então vamos lá, vamos começar. Eu já fiz muitas leituras, né, do texto bíblico, leituras de estudo, e é uma coisa que sempre me surpreende de novo e de novo, né? Não importa quantas versões diferentes do texto bíblico eu compre para estudar, diferença de tradução, esse tipo de coisa, tem um momento ali que a gente chega no Gênesis e aí está escrito lá, o ciclo dos patriarcas, né? Ganha sempre esse título. E aí a gente vai ver a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Então é isso que a gente costuma pensar quando a gente está fazendo essa leitura. Contudo, quando a gente faz de fato a leitura do texto, a gente percebe que a gente não está lendo apenas a história de Abraão, Isaac, Jacó, José e por aí vai, né? A gente está lendo a história de Sara, de Rivka, né? De Rabeca, de Rachel, de Leá. A gente está lendo a história de Yocheved, no Êxodo, já a história de Tzipora. A gente está lendo a história dessas mulheres que são elas podem até não entrar dentro de uma certa lógica de poder institucional, mas o poder narrativo e simbólico que elas têm no texto me parece tão grande quanto o poder dos patriarcas, né? E ao longo da história da tradição judaica, isso vai se repetir. A gente tem algumas figuras muito, muito importantes, né? E saindo um pouco do texto bíblico, mas dando uma especial visibilidade a Megilat Esther, nós temos uma rainha, né? uma rainha da Pérsia, que é uma mulher judia, que vai ser a rainha Esther, e ela vai mudar o destino, né, do povo judeu. Então, assim, as matriarcas, elas estão presentes, e a gente está vendo isso, né? A gente leu não, mas a gente falou um pouco sobre o Gênesis nos últimos vídeos, nas últimas aulas, e a gente vê que, por mais que exista uma retórica sobre o texto bíblico repetida de novo e de novo e de novo, né? Quanto mais a gente repete, a coisa vai se tornando verdade, mas existe uma retórica de uma presença incontestável, absoluta,
né? E hierarquicamente superior do masculino. Só que quando a gente vai para a letra do texto, a gente vai vendo que não é bem assim, não, né? Que tem uma propaganda sobre o texto, né? Na letra do texto não é bem assim. E vocês podem me dizer algo do tipo, mas eu estou lendo aqui e é assim, sim. E aí tem um problema que é um problema, gente. Eu não sou nenhuma especialista em hebraico bíblico, né? Eu estudo aqui conforme as minhas possibilidades, mas tem o problema da tradução também. E aí, muitas vezes, a tradução é ideologicamente patriarcal, né? Então, a gente tem, assim, uma série de impeditivos que vão mediando a nossa relação com o texto, de modo que o nosso entendimento já está todo pré-moldado para a gente ler ali um patriarcalismo muito bem estabelecido desde o começo de tudo, e não é bem assim. Né? Não é bem assim, não é nada assim, eu diria. E aí a gente tem vários elementos assim para sair um pouco da análise do texto, mas para pensar assim a cultura judaica no geral. E essa é uma crítica que eu acho que é importante de fazer, porque a gente tem grandes mitólogos falando sobre a cultura semita, sobre as culturas semitas, e pensando as culturas semitas como a origem, o berço e o fundamento do patriarcado por excelência, e eu realmente acho que isso é um equívoco, né? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente sai do texto bíblico, mas olha para a cultura em geral. O exemplo que o Léo deu, né? O judaísmo, ele é matrilinear. É claro que vai ter toda uma conversa, uma disputa tal da rinha de acadêmico e rinha de rabino também, sobre qual é a origem dessa matrilinearidade. Mas o judaísmo é matrilinear. Um outro elemento que é muito comum quando a gente fala sobre o patriarcalismo das culturas semitas é pensar o exército, né? É pensar Mitzrayim, é pensar esse espaço de escassez e de dureza, né? Geológica, geográfica, que vai, de alguma forma, determinar um certo ethos judaico. Só que quando a gente vê, por exemplo, as festas judaicas, a cultura judaica, são festas agrícolas, que vão celebrar a fertilidade da terra, né? Que vão celebrar a natureza. Tem toda a história do deserto, né? De Mitzrayim, mas a gente tem então, aquela coisa assim, nômades do deserto sírio-árabe, né? Pode ser, mas a gente tem também isso. Eu estou citando o Joseph Campbell aqui, né, quando ele fala dos semitas. Mas a gente também tem um vínculo profundo com uma terra que é uma terra que tem áreas áridas, mas é uma terra que é descrita com todas as letras e repetidamente descrita como uma terra de leite e mel. Então, a gente está falando da fertilidade da terra. Então, assim, a presença da matrilinearidade, o vínculo com uma terra, né, um aspecto bastante significativo da cultura, que é um aspecto agrário, isso tudo sugere, né, um certo deslocamento do que vai ser entendido como a formação, a origem, unívoca e absoluta do patriarcalismo, né? E eu acho que um dos elementos que a gente tem que recorrer para entender e para fazer essa discussão, e vejam só, eu não estou falando que não tem elementos patriarcais, eu não estou falando que essa crítica não pode ser feita, e eu não estou falando que a gente tem que passar pano, não é isso que eu estou falando, mas assim, a gente tem que deixar a nossa lente mais complexa. A gente vai falar sobre Sara hoje, e Sara, ela certamente é uma figura feminina que exerce ali uma função de um protagonismo incrível, de um poder enorme, e ela tem momentos no texto que a gente pode entender que ela vai ser vítima de um patriarcado, de um patriarcalismo, e em outros momentos ela vai ser perpetuadora, né? Reprodutora de certos afetos patriarcais. Porque Sara é terrível? Não, mas ela está ali num certo contexto também. Então, a minha ideia é que a gente consiga decolonizar o texto, né? E ter uma relação com ele, não para isentá-lo de qualquer coisa, mas para a gente ver a complexidade desse texto. E aí as matriarcas, elas são um exemplo maravilhoso disso, porque as matriarcas, muitas vezes, elas são estrangeiras, muitas vezes elas são mulheres que vêm de culturas completamente outras do que vai se definir como a cultura hebraica, e elas vão ter um papel fundamental ali na aliança, no pacto. Elas vão ser figuras associadas a uma transgressão, né? Muitas vezes associada a uma transgressão, mas é uma transgressão que determina a aliança, a sucessão, a herança, né? É uma ideia, uma transgressão que, na verdade, ela faz parte para que a coisa possa acontecer. Então, eu já estou pensando aqui em Rebeca, a gente vai falar dela mais adiante, mas, enfim, nós temos figuras que elas são
baluartes da civilização, do poder, mas também objetos de violência, mas também pontos fora da curva, às vezes reprodutoras de violência, figuras complexas, né? O texto bíblico ele tem uma característica bem interessante que poucos personagens são plenamente bons ou maus, né? Essa complexidade do coração e do espírito humano, as suas muitas camadas costumam estar bem presentes. E o texto bíblico ele tem isso de uma maneira que eu acho que é muito diferente das outras grandes narrativas sagradas de outras culturas, né? A gente tem no texto bíblico, né, um povo que é apresentado na história bíblica como um povo escravizado. Então, a origem do povo escolhido é a escravidão, né? A gente tem Moisés, por exemplo, né? Moisés ele é o herói nacional, mas ele também ele é gago, ele é um estrangeiro, ele é assassino, né? A gente tem assim esses desajustes, né? A matriarca mãe dos hebreus não nasceu judia e várias outras também não, né? Uma a Tsipora, que é a Séfora, né? Ela é uma midianita nômade do deserto que vai se tornar uma matriarca. Então, essa complexidade, né? Essas coisas que não vêm resolvidas, a gente não tem o bem versus o mal, né? Depois isso vai mudar um pouquinho, mas a gente não tem o bem versus o mal absolutamente, né? A gente tem essas muitas camadas. Eu acho que isso torna o coração desse texto demasiadamente humano. E aí, dentro desse monte de personagens femininas importantes dentro um ato falho, importantes dentro dessa estrutura, dessa criação, a gente vai ter algumas que vão acabar ocupando um lugar de destaque, né? Então, claro, se a gente pegar um texto bíblico, vamos dizer assim, a gente vai ver lá a citação várias mulheres e tudo. Muitas vão estar ali, talvez, de passagem na Bíblia, mas tem algumas que acabam virando, em muitos momentos, protagonistas ali da história, né? Uhum. E acho que talvez a gente estava conversando isso antes e elegeu falar primeiro de Sara, que vai ser, se a gente fala ali que Abraão, que é uma religião abraâmica, mas, né, sem Sara não existiria religião abraâmica, porque Abraão sozinho, por partenogênese, não ia criar seus descendentes, não é mesmo? Então, eu queria que você contasse um pouco da história da Sara, quem era Sara. Abraão, a gente já falou até dele nos outros vídeos, né? Um cara que não era um cara que nasceu em Ur, nasceu na Babilônia, era um babilônico, né? Estamos falando de um babilônico. Mas quem é Sara nessa história? Da onde ela veio? Da onde ela surgiu? O que ela comia? Com quem que ela se relacionava? E por que ela é tão importante como essa primeira matriarca que a gente vai falar? Léo, vou contar a história dela assim do comecinho, mas antes disso, só aproveitar a sua provocação, né? Porque a gente fala das religiões abraâmicas, mas a gente deveria, eu vou inventar aqui, gente, não sei se seria assim, mas a gente deveria falar das religiões sarâmicas, ou saritas, acho que saritas fica mais bonito. A gente deveria falar das religiões saritas, sabe por quê? Porque Abraão teve filho, teve descendência, antes de ter filho com Sara, né? Ele teve um filho com uma outra mulher, que foi Agar, que é uma personagem incrível também, a gente fala um pouquinho dela hoje. Mas ele teve um filho com Agar, que era Ismael, que era o primogênito, era o filho mais velho. Então, se fosse só a questão da descendência de Abraão, né, a gente teria os israelitas, segundo a narrativa da Bíblia hebraica, não seriam os israelitas, seriam os ismaelitas, certo? Então, assim, a descendência, né, do povo de Israel, ao menos, não é a descendência de Abraão, porque Abraão teve outra descendência, que vai ser que vai dar origem aos ismaelitas, né, que dentro do imaginário hebraico são os árabes. Né? Ele teve filho com Sara, com Agar, e teve filho com uma outra esposa ainda, que era Quetura. Ele teve 6 filhos com ela ainda. Né? Pois mas isso não seria tão incomum. O incomum é o primogênito não ser o herdeiro da aliança, não ser o herdeiro do pacto. Então, isso faz, do judaísmo, já que a gente está falando de um texto produzido, né,
a partir desse paradigma para esse povo, isso faz do judaísmo não exatamente uma religião abraâmica, né? Não apenas, mas muito mais uma religião saarita, como a gente instituiu aqui. Porque é isso, o primogênito não é Isaac, o primogênito é Ismael. E o Ismael era filho de Abraão, mas ele não era filho de Sara. Então, dentro da literatura hebraica, ele não é o herdeiro do pacto, ele não é o herdeiro da aliança. Ele vai ser um grande pai de um grande povo, de uma grande nação, né? Vai ter a sua história, né? Mas ele não é o herdeiro do pacto que Deus faz com os israelitas, que ainda nem é chamado assim nesse momento, porque o filho precisa ser de Sara. O filho precisa ser de Sara, porque a herança do pacto da linhagem, da bênção, vem de Sara. Né? O filho tem que ser dela e de Abraão, não apenas de Abraão. Tá? Então, isso, quando a gente para pensar nisso, a gente já vê que o paradigma muda, né? Que muita coisa muda a partir disso. Mas vamos falar então um pouquinho sobre a história da Sara. Né? Gente, Sara, esse não foi o primeiro nome dela. A diferença vai parecer muito sutil, talvez muito pequenina, mas ela tem um significado. Tem uma diferença de significado que é importante, né? O primeiro nome de Sara, antes de Sara se chamar Sara, ela era chamada de Sarai. Assim como Abraão, antes de se chamar Abraão, era Abrão, né? Não tem tanta diferença, mas tem um pouco de diferença, porque as renomeações, né? Eu ia falar na cultura judaica, mas eu diria assim, no geral, né? No geral, as renomeações elas significam alguma coisa. Elas são as mudanças de nome, elas trazem mudanças espirituais profundas, né? Então, a Sara começa a sua trajetória como esposa, né? A Sarai, desculpa, começa a sua trajetória como esposa de Abrão, e aí Abrão vai ser, né, chamado por Deus, e Deus vai falar: sai da casa de tua parentela, aquela coisa toda, e Abrão, né, vai para o nomadismo e vai com a sua esposa. Vejam só, Abrão era polêmica, hein? Ele era meio-irmão de Sarai. Só que eles não eram irmãos por parte de mãe, eles eram irmãos por parte de pai. E o vínculo, né, que era considerado parentesco real era o vínculo matrilinear. Então, como eles não tinham a mesma mãe e tinham o mesmo pai, isso não era considerado. Eu posso falar as palavras, o YouTube vai censurar? Manda Né? bala. Isso não era considerado incesto, né? Dentro da lógica. É claro que depois vai ser, depois assim, a moralidade vai mudar quanto a isso. Mas eu estou chamando a atenção para esse elemento, porque olha a importância olha como a mãe é aquela que define o sentido de família. É a mãe que define, nesse momento, a ideia de parentesco. Então, eles eram meio-irmãos, mas aquilo não era muito sério, porque a ideia de ser um parente consanguíneo estava vinculada ao corpo da mãe, a compartilhar do corpo da mãe. Né? Então, eles sendo meio-irmãos de parte de pai, é quase assim, eu tô arriscando aqui, mas é quase assim, primos que se casam. É um pouco estranho, mas ainda é mais ou menos possível. Né? Então, assim, é parente, mas é um parente que assim, não, ainda dá, assim, mais ou menos, né? Pelo menos no imaginário na época, né? Então, assim, a gente tem esse casal, que é um casal, vejam só, eles nascem, crescem, são socializados, viram adultos, casam dentro de da cultura, né, de Ur, da cultura da Babilônia, né? E aí eles vão e escutam o chamado desse Deus, né? Que o Deus chama, né? O Shema Israel, escuta Israel, escutar o chamado, né? Então eles escutam o chamado desse Deus e eles vão para a errância, eles vão para o desterro, eles vão para o nomadismo, que é um lugar de muita vulnerabilidade, né? E Sara certamente vai com Abraão. Sarai, desculpa, nesse momento ela é Sarai, ela ainda é Sarai. O que Sarai significa? Sarai significa algo parecido com minha princesa. Tá? É a ideia da princesa, né, que é de alguém. Né? É de alguém, tem uma relação a ele pessoal. Então seria assim, a minha princesa. E aí Deus vai mudar o nome de Abraão e de Sarai, e Sarai vai se tornar Sara, que é o quê? A princesa. Então ela deixa de ser
é muito interessante isso. Ela deixa de ser a princesa de alguém, ela deixa de estar vinculada por um laço particular, privado, para ser a princesa, a matriarca, né? E Sara, então eu vou seguir com o nome que ficou. E Sara é descrita o tempo inteiro como uma mulher muito bonita. Ela e Abraão passam por várias peripécias e várias ciladas, porque ela é muito bonita, né? Eles vão andando pelos lugares e acontece mais de uma vez que eles chegam no Egito ou chegam em Garrada, agora eu não lembro o outro lugar que eles chegam, mas eles vão andando pelos lugares e Sara é muito bonita, os homens desejam Sara e Abraão teme ser assassinado, ele teme ser morto é, por conta da beleza de Sara, né? Então, assim, se ele se apresentasse como marido de Sara, matariam ele para libertar a Sara do laço do matrimônio, alguma coisa assim. Então, ele pede para que Sara, ele combina com Sara que eles não vão se apresentar como marido e mulher, que eles vão se apresentar como irmãos. O que não é mentira, como eu acabei de falar, o que não é exatamente uma mentira, né? Tem até um momento que o faraó lá do Egito, o rei do Egito, fala assim: pô, você mentiu para mim? Ele falou: não menti, não. Ela até é minha irmã, né? Então eles se apresentam como irmãos, e aí fica meio subentendido que a Sara ela entra em dinâmicas amorosas, sexuais, afetivas com o rei do Egito, com esses líderes locais que a desejam, que a acham muito bonita, né? Aí, Léo, essa questão da Sara e das relações dela, ou possíveis relações, é uma questão polêmica, né? Mas é uma questão muito interessante, mas a gente tem que ter em mente a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Como é que funciona uma pesquisa de história das religiões, onde a gente trabalha com crítica literária, com estudos bíblicos, com religiões comparadas, com o texto, não como uma fonte de revelação, mas um texto literário, né? Eu digo isso porque é importante antecipar algumas questões, e eu queria lembrar que eu estou falando da Sara como uma personagem de uma literatura, tá? Não como uma figura histórica, e eu tô fazendo uma leitura antropológica desse texto. Então, a ideia não é que a Sara teve relações sexuais com esses homens, não é que o texto afirme isso, muito pelo contrário, o texto insiste em dizer que não aconteceu, mas não acontece apenas por intervenção divina, porque Deus vai lá e interrompe no momento derradeiro, né? Então, por exemplo, só para trazer algumas referências de estudiosos para vocês, né? O Robert Alter tem um livro muito bom chamado A Arte da Narrativa Bíblica, onde ele vai falar sobre isso. O Meir Steinberg no Poética da Narrativa Bíblica. A gente vê ali nesses textos como a literatura bíblica ela trabalha através de repetição, através de lacuna, de tensão, de estratégias narrativas, de encontros de moralidades, de narrativas religiosas diferentes, de versões do texto diferente. A narrativa ela não insiste em determinado tema por acaso. Quando o narrador ele gasta um monte de energia com uma personagem, a gente tem que perguntar qual que é o pano de fundo cultural que justificou essa repetição e essa afirmação. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa história, né? Então, é muito, assim, quando a gente vai ver os estudos sobre esse primeiro momento, por que eu tô falando isso, gente? Porque eu quero chocar vocês? Não, porque tá escrito para começar, né? Eu acho que esse é um bom motivo para falar as coisas. E, assim, é estranho como isso não faz parte do nosso imaginário coletivo sobre o que é o texto bíblico, né? A gente, assim, tem sei lá, uma visão meio de novela, de emissora, né? E a gente não tem lá a Sara tendo relações com outros homens, ela muito bonita, desculpa, mexi aqui a tela, tendo relações com líderes locais, e o Abrão se fingindo de louco, assim, se fazendo, né, sendo ali o irmão dela, e eles enriquecendo, vejam só, eles enriquecendo, porque esses homens que adoravam é ótimo, olha outro falho aí, da Sara deusa, esses homens que desejavam a Sara, eles iam dando presentes para Sara e para Abraão, sabe, eles foram enriquecendo, e aí tem gente que especula se a Sara não seria uma. Aí esse é um outro rolê assim, gigante, que é muito interessante. Mas se a Sara não seria
o que é chamado, eu acho que é chamado de maneira mais ou menos equivocada, porque eu acho que esse termo é um termo polêmico que gera talvez compreensões imediatas meio difíceis, mas se ela não seria algo do que é chamado de prostituta sagrada, né? Porque ela estaria quase ali numa função de prostituição, e aí tem um pessoal que especula que Sara seria uma prostituta sagrada da Inanna, Inanaísta, lá em Ur, né? E que esse ethos, essa ética, essa moral deles, para a gente, quando a gente lê o texto assim, fala assim, mas é isso mesmo que está acontecendo? Ela tá né, se prostituindo ou está tendo relação com esses outros caras, eles estão enriquecendo através dessa relação, mas isso não parece ser muito parte da moral bíblica, né? E é isso mesmo que está acontecendo ali. E a gente tem que pensar que talvez essas histórias, né, sejam um reflexo de um casal que não foi educado numa moral bíblica. Eles não são herdeiros da tal da civilização abraâmica. Eles são da Babilônia. E na Babilônia existia a ideia do que a gente chama, que eu também acho meio equivocado, de prostituição sagrada, né? E a própria prostituição profana também, digamos assim, não era exatamente um crime de Estado em alguns lugares por alguns momentos. E que as mulheres enriqueciam e tinham bens próprios no ofício de prostitutas dos templos, né? E aí vai ter essa especulação sobre esse passado de Sara e uma espécie de naturalidade, como isso é colocado no texto, assim, não tem nenhuma crítica do texto falando isso foi um absurdo e Deus se ficou enfurecido com Sara e com Abraão porque eles fizeram isso, não tem nada disso, nada disso. Deus fica pistola, fica enfurecido com o rei do Egito, que está namorando com a Sara, né? Com a Sara, com Abraão, nem tchum, tranquilo. Você quer falar alguma coisa, Léo? Eu fiquei pensando, dentro desses namoros aí, não tinha teste de DNA naquela época, né? Mas aí a gente tem um Saber. infértil. É. Ela era infértil. Ela era infértil. Porque a gente tem a história de que ela era infértil até uma certa idade, e aí vem um milagre que a torna fértil, né? Então, mas será que isso não foi uma desculpinha bíblica para dizer, olha, não podia ser de mais ninguém porque ela era infértil. Aí ela apareceu grávida, milagre, agora Deus abençoou Abraão com o filho. Isso é muito parecido com aquela história do Boto. Sabe, as meninas aparecendo grávidas, foi o Boto. Eu acho que tem, assim, pode ser para a gente entreter aqui a brincadeira, mas eu acho que tem uma temporalidade longa do período que essas aventuras aconteceram até o momento em que ela fica grávida de Isaac, porque ela fica já idosa, né? Ela já é uma mulher velha quando ela está grávida. E aí, nesse momento, parece que ela ainda não é exata. Bom, enfim, o texto sugere que ela é muito bela, muito desejável. Então, a gente imagina ela como uma mulher mais jovem, não que mulheres velhas não possam ser belas e desejáveis, né? Mas, enfim. Então é isso, né, gente? Assim, acho que só da gente saber isso, a gente não está dando uma vontadinha de vocês de irem ler o texto? Mas, assim, minha missão, leiam os textos, gente, leiam todos, assim, Ilíada, Odisseia, a Bíblia, leiam os textos. Vocês não querem ler a Bíblia com a gente? Gente, é muito engraçado isso. Então, assim, as pessoas, às vezes, nada a ver, Léo, só uma fofoquinha, mas como eu trabalho muito com deusas, com o feminino, quando, assim, meu alunado descobre que eu adoro a Bíblia, o pessoal fica meio chocado, assim, quebra um pouco o personagem, sabe? Acha meio estranho. Uhum. Mas eu adoro, acho que não tem nada... Eu já falei várias vezes no canal que eu adoro a Bíblia como texto sagrado. Eu adoro todo texto sagrado para estudar. Então, você vai estudar lá um Bartodol, vai estudar um livro tibetano dos mortos, né? Vai estudar o livro dos mortos egípcios, vai estudar os gatas do zoroastrismo. Quem gosta de estudar texto sagrado tem que saber estudar a Bíblia também, porque é um texto sagrado para um povo. E aí é muito legal, que tem muita coisa muito interessante lá. E a galera, às vezes, tem muita gente que estuda a Bíblia e finge que não vê certas coisas que estão escritas e vai passando, né? Aí quando alguém às vezes fala, imagina, isso não está na Bíblia, aí você vai lá ver, está lá na Bíblia. Está aqui, está escrito aqui, ó. E eu acho que o negócio é tão sério, Léo, que eu acho que às vezes as pessoas nem fingem que não veem. Elas realmente não veem. Pode ser. Ler e não ver, eu acho que a gente tem um negócio assim, de novo, uma colonização do nosso psiquismo, assim, uma prisão da nossa mente, sabe? Acho que a nossa mente foi tão aprisionada que a gente não consegue ler e ver, né? Olhe e veja, né?
Olhar e ver são coisas diferentes, né? Então, olhe e veja. Bom, então voltando aqui, né? Então, assim, a gente tem essa juventude transviada da Essa Sara juventude babilônica. de Babilônica, a pessoa ali, ó, nos jardins da Babilônia, entendeu? É muito interessante, porque Deus parece ser super permissivo nesse sentido, ao menos nesse momento, com essa questão da moral sexual. E aí Ele está ele querendo ganhar adeptos, né? Então ele está deixando correr solto. tá Ó, ali, eu estou querendo fundar uma nova religião aqui, então eu vou deixar vocês fazerem o que vocês quiserem, depois eu crio umas regras aí, mas vai fazendo. Depois ter que cortar o. É. Mas por enquanto, tá tranquilo. Já viram Monty Python, a guilhotinazinha? O Monty Python é genial, né? Genial. Gênio. Ai, gente, estou me distraindo. Vamos lá, Léo. A gente falou que ia fazer um vídeo de 20 Vamos lá. minutos. Parece. Vamos voltar para a Sara e a juventude transviada. Isso. Tava lá. Transviada, aquela coisa toda. Mas isso não... E aí, tipo, essa passagem às vezes é interpretada como o Abraão prostituiu a Sara, né? Ela é uma vítima do patriarcado, mas é uma coisa meio ambígua que fica ali assim, né? Eles estão ali, eu não sei, eu tenho a impressão ali que tá, tipo, eles estão fazendo uma grana, entendeu? Eles estão, tipo, ganhando os presentes, eles estão ali meio. É para ele não ser assassinado? Ok, né? Mas, enfim, é uma história assim. Tem caroço nesse angu, né? Uma história sofisticada, como eu gosto de falar. E aí Deus fica bravo com o faraó do Egito, com os namorados da Sara, né? E aí ele começa assim a mandar ali ele começa, como diz o texto bíblico, né, a feri-los, né? Feri-los, né? Com o seu braço forte. E aí Deus vai em sonho lá pro cara e fala assim, acontece isso 2 vezes, né? Fala assim, ó, essa mulher aí, ela é casada. E ela é casada com né, o pessoal aqui é importante para mim. E aí o faraó fica pistola, ele fica assim, como assim? Como é que... Mas eu não sabia. E aí ele vai brigar, vai enfrentar o Abraão e a Sara, e fala assim, como é que vocês não me falaram nada? Vocês me enganaram, e aí o Deus de vocês está vindo aqui prestar contas comigo. E eu não quero essa encrenca aqui. E aí o Abraão fala, porque eu fiquei com medo que você fosse me matar. Fiquei com medo de morrer, né? E aí ele fala assim, tá, ó, pega aí o gado, pega aí as coisas, pega aí os negócios que eu dei para vocês e vaza, tchau. E aí eles vão, a errância deles vai se tornando uma errância um pouco mais confortável, porque eles vão ganhando aí, eles vão enriquecendo aí nessa trajetória, né? Mas Sara também tem um traço trágico que é comum, né? Que é muito comum no texto bíblico, que é a sua infertilidade, como a gente falou, né? Sara, ela é infértil. E o que é essa infertilidade, né, gente? A infertilidade de Sara e de outras matriarcas, a infertilidade, a infertilidade da matriarca, né? Ela é um elemento que se repete, porque aí a gente vai ter porque a gente vai ter o quê, né? A gente vai ter uma impossibilidade natural, digamos assim, da reprodução. E aí a gente vai ter a infertilidade. Então, ela vai dar um espaço narrativo para que exista um milagre, né? Então, Deus intervém e torna infértil, né? E torna o infértil fértil. Eu sempre lembro daquele trechinho maravilhoso do Êxodo, né? Que ele tá chamando Moisés para ir libertar o povo no Egito. E aí Moisés fala: "Não quero, eu tenho a língua pesada, como é que o faraó do Egito vai me ouvir? Ninguém me escuta, os hebreus não me escutam, o faraó do Egito não me escuta, os hebreus me chamam de um egípcio, o faraó do Egito me chama de um hebreu, eu não tenho lugar, não tenho afiliação, ninguém me escuta e eu ainda tenho a língua pesada." E aí Deus fala, fica pistola com ele também, fica bravo com ele e fala assim: "Olha só, não fui eu que fiz o surdo, o mudo, o cego e o que vê? Então vai, né? Não tem papo." Então é interessante porque é isso, a infertilidade é a condição narrativa para que Deus faça o milagre, né? E aí esses filhos dessa aliança, eles não são filhos naturais, né? Eles não são filhos, eles são filhos transcendentais. Eles nascem a partir da intervenção de Deus.
Então, a infertilidade, ela tem um papel aí importante, que é um papel que vai... É claro que, assim, ela é infértil, depois ela é fértil, ela vai ter relação, né, sexual com seu marido e vai reproduzir. Mas aqui, a infertilidade de Sara antecipa um pouco, de alguma forma, e não só de Sara, de outras matriarcas depois também, mas antecipa a Imaculada Concepção. Né? Ela prepara assim, o terreno para a ideia de um filho que só existe por conta da intervenção divina. Né? Quer falar? Tem duas coisas que você trouxe aí que são muito legais. Primeiro, é imaginar uma religião que ela já nasce com uma ideia de que a desgraça tem que estar presente, porque senão Deus não tem função. Porque Deus é aquele que realiza o milagre. Então, se ele não cria a desgraça, não existe o milagre, e aí o milagre não condiciona até a fé, que é o produto do milagre. Né? O milagre ele é a bênção, mas ele é o que reforça a fé. De falar, minha fé está reforçada porque o milagre aconteceu. Então, é muito louco a gente pensar o quanto isso permeia esse pensamento até hoje. Quanto a ideia da culpa, do pecado, da falta, do Messias que não vem para salvar. Então, assim, a desgraça ela está instalada, ela faz parte do software Deus que foi instalado na humanidade. E aí você precisa colher os milagres para poder continuar acreditando. Então, é engraçado como uma religião que nasce com essa base, e não só essa, né? A gente está falando de uma religião judaico, depois que vai vir o cristianismo. Muitas religiões têm esse perfil de ter que esperar que a vida seja uma desgraça e pedir para os deuses um pouco da bênção desses deuses para se salvar. E é um pensamento que algumas religiões não têm, que eu acho bem bacana essas religiões que não têm. Simplesmente os deuses falam assim, ó, tá aí o mundo criado para vocês viverem, faz o que vocês quiserem, tá tudo certo. Mas tem essas religiões que trabalham justamente com a ideia da falta. Falta, eu crio a desgraça. É aquela coisa, eu crio a dificuldade para vender a facilidade depois, né? E é uma história que nasce, a religião nasce com essa ideia, né? Ó, você é gago, mas eu vou dar um jeito. Você é infértil, mas eu vou dar um jeito. Você tem que ser virgem imaculada, então eu vou dar um jeito de fazer uma concepção numa virgem. E aí a história religiosa acaba crescendo em cima desses milagres, né? Perfeito. Eu acho que você está certíssimo na sua leitura, mas eu tenho um juízo, eu sinto que o meu juízo é um pouco diferente do seu. Assim, senti que você talvez foi um pouco crítico, e eu entendo. Isso que você está chamando de desgraça, eu chamaria de sofrimento. Né? Sofrimento. E eu concordo com você. Eu estava lendo hoje mais cedo com uma aluna, eu estava lendo o Êxodo, né? E aí tem um momento lá que estava falando do Moisés, ele vai lá no faraó, e aí fala, ó, vai ter piolho, o Nilo vai virar sangue, vai ter gafanhoto, sapos, úlceras, não sei o que, vai dando as pragas, assim, né? As 10 pragas do Egito. E aí o faraó, aí o que o texto fala? Que Deus endurece o coração do faraó, para ele recusar. Né? Então, a cada momento que Moisés vai lá e fala, liberte o meu povo, né? Deus endurece o coração do faraó e o faraó não recusa, não liberta. E aí vem a segunda praga, aí Deus endurece o coração do faraó e ele não liberta. E a terceira praga. Então, assim, é muito curioso que a repetição da ideia de que é Deus que endurece o coração do faraó. E aí o texto explica isso, que é super desconfortável. Os comentários rabínicos também ficam, o que é isso? E aí o texto explica isso e fala, Deus faz isso, né? Para que o seu nome seja conhecido, para que os seus prodígios sejam conhecidos pela humanidade, né? Porque ele era um Deus, É a mesma ideia, né? é um Deus É a mesma desconhecido. ideia, né? Exatamente. Então, assim, E a mesma ideia, eu vou fazer Moisés ir lá e ameaçar. Mas aí vai que o faraó cai na ameaça. Não, então deixa eu endurecer. Tem que. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Então isso eu concordo com você, né? O sofrimento, né? Ele está ali engendrado num certo plano divino. Ele faz parte. Para quê? Para que Deus possa fazer o milagre, para que ele possa mostrar os seus prodígios, né? E aí a gente está aqui no âmbito narrativo. Mas indo para um âmbito simbólico, Léo, assim, o que eu diria? O que eu penso sobre isso, né? Tentando entender uma sabedoria nesse texto.
Então, meu amigo, assim, talvez eu seja um pouco mais trevosa que você é leonina, eu sou escorpiana, né, eu tenho ascendente leão, mas não não foi o suficiente, né. O que que eu diria? Eu diria que a vida é desgraçada. Eu diria que a vida, assim, é cheia de sofrimentos, né, e se você não experimentou, você tem sorte ou você não viveu o suficiente. Assim, infelizmente, se você ainda não experimentou grandes sofrimentos, ou você tem sorte, né, uma sorte Mas, excepcional, mas, mas ou mas você eu, não mas, tem eu isso. concordo, mas eu concordo com você. Eu acho que tem um monte de desgraça mesmo. Também acho. Não é nenhuma visão solar da vida, não. Mas é Sim. mais ou menos falar assim: olha, é, você precisa comprar isso de mim porque você tem duas orelhas. Tipo, é quase como vender alguma coisa quando é óbvio que tem desgraça na vida, entendeu? Aham, entendi. Eu causo a desgraça, Aham, eu naturalizo a desgraça e depois eu vendo o milagre, entendeu? ok. Mas mas é isso, né. E o que que Deus faz? Todo mundo sofre, todo mundo se sacrifica, né. De novo, voltando no Êxodo, ele vai sacrificar os primogênitos do Egito, vai matar todo mundo, todos os primogênitos para mostrar o seu poder. E aí como é que esse ciclo fecha de uma maneira muito interessante depois na Bíblia cristã? Depois ele mata o seu próprio filho, né, ele sacrifica o seu próprio filho, que é Jesus Cristo, né. Então assim, a gente vai entender melhor essa dimensão do sofrimento, eu acho que é uma discussão maior, assim, é uma discussão muito grande. Mas eu concordo com você, o sofrimento ele está dado, né, a infertilidade está dada e ela vai ser resolvida por intervenção divina, pelos poderes de Deus, né. Mas assim, para além da função narrativa do personagem Deus que precisa mostrar os seus poderes, tem uma função psicológica o texto que eu acho interessante, porque é real. Existe infertilidade, existe morte, existe, sabe, existe doença, existe peste, existe os mais variados tipos de sofrimento, eh, e eles estão para além, da condição humana de resolvê-los, né. Tem coisa que não tem como resolver, né, tá fora do âmbito humano resolver, né. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ah, mas tem um tratamento tal, tal, tem não sei o quê. Tá, mas tem um limite, né. E eu acho que tem uma sabedoria aí de reconhecer, assim, as pessoas são inférteis, as pessoas morrem, as pessoas ficam doentes, existe guerra. É um horror? É um horror, mas é real, é real. Eu queria que fosse? Não. Eu queria viver no Éden, eu queria viver no Jardim de Nana, eu queria o paraíso perdido, eu queria que fôssemos todos irmãos e irmãs, mas não somos, infelizmente, né, infelizmente. Então eu acho que tem uma coisa, assim, poderosa no texto que é assim, tem alguma coisa na vida que não é um picolé. A vida não é um picolé. Assim, tem coisas muito difíceis na vida, né? A gente passa por coisas muito, muito terríveis e a gente olha em volta e as pessoas estão passando por coisas muito, muito terríveis e a gente está tentando fingir que não, mas não tem por que fingir que não. Seria melhor se a gente reconhecesse que sim, que isso faz parte da nossa experiência e está para além do âmbito humano resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Tem coisa que não vai resolver, tá? É, fala aí, Léo. E aí a gente tem Sara nessa história. E aí A gente Sara tem que vai falar, então. e aí Sara tá infértil e de repente ela engravida. E aí por que que essa gravidez dela e esse filho ele é importante? Então, eh, um pouquinho antes disso, para chegar nisso, Deus faz o pacto lá com Abraão, a gente já falou sobre isso, leiam Gênesis, ele faz o pacto, minha aliança com você, da sua descendência será tão numerosa quanto a areia da praia, as estrelas do céu, né? Então ele promete uma descendência muito numerosa, né? A primeira grande promessa dele, né? Da sua semente virão muitos povos, né? E aí Sara sabe dessa promessa que Deus fez a Abraão, e aí ela é infértil, e aí ela fala assim: "Bom, temos que resolver isso de algum momento, de alguma forma. Eu não vou ser a mãe dessa descendência numerosa, porque eu sou infértil", e aí ela tenta resolver de outra forma. E aí, para quem já viu o conto da Aya, essa é a referência, tá, gente? A série ou o livro da Margaret Atwood, leiam, né? Mas aí o que que ela faz? Ela pega uma das suas escravas, né, das suas mulheres escravizadas, das suas servas, que é uma mulher egípcia, né? Depois os hebreus que vão ser escravizados dos egípcios, mas nesse momento a Agar
é uma mulher egípcia, ela foi dada, né, para Sara, né, e aí ela é uma escravizada de Sara, lembrando que a escravidão, infelizmente, era muito comum no mundo antigo. Era mais comum a escravização de indivíduos do que exatamente de povos inteiros, mas também acontecia, principalmente em situações de guerra. E aí a Sara tem a Agar, que é essa escravizada, que é uma moça bonita e tal, e ela vai lá e ela oferece a Agar para Abraão e fala: olha, você vai tenha um filho com ela, e esse filho vai nascer nos meus joelhos e ele vai ser como se fosse nosso filho. Então, assim, ainda vai roubar a criança, né? Mas tudo bem. Tudo bem, não, tudo péssimo, mas a história é assim. E esse filho vai ser como nosso filho, né? E aí você vai ter, então a gente vai continuar a descendência que Deus te prometeu, né? Então ela tenta resolver ali a questão. Ela fala: bom, eu sou infértil, essa descendência não é minha. E aí, dito e feito, Agar fica grávida e ela tem um filho, que é o Ismael, que é o primogênito, que é o primeiro filho de Abraão, que é um menino, pelo menos no primeiro momento, ele parece um menino muito amado, muito querido, muito desejado, tá? E aí tem toda uma história que vai ser uma história importante também, que é uma história de competição e violência feminina, né? Agar vai se envaidecer, né, da sua fertilidade, do seu filho, de ter dado um filho a Abraão, e ela vai desprezar Sara, né? Vai desprezar, humilhá-la. Sara vai se enfurecer e vai agredi-la fisicamente, vai partir para cima dela. Aí começa ali é isso, né? Competição feminina, né? Quando a gente tem dentro do. Aí, sim, pensando no contexto do patriarcado, quando os recursos são monopolizados, né, pelos homens, as mulheres vão competir entre si para terem acesso aos homens, né? Então é, uma questão assim fundacional do patriarcado, com certeza. Mas então elas vão ter problemas entre elas e vai começar a ter assim muito mal-estar entre elas. Certo dia, né? Sara e Abraão, né? Eles vão ser visitados por 3 anjos de Deus, né? 3 anjos do Senhor. E eu acho que é próximo da ocasião que Deus mandou fazer a circuncisão, Abraão está convalescendo, eu acho que ali naquele momento, eles vão ser visitados pelos anjos, e o anjo vai virar para Sara e vai falar assim: então, você vai ter um filho, né? E ela vai começar a rir da cara do anjo, né? E o riso de Sara não é um riso assim de júbilo, de alegria, a glória, a bênção, o milagre, porque não tinha essa relação ainda entre eles e Deus, né? Não, então, o riso de Sara é um riso de escárnio, de descrença, de sarcasmo. Ela tipo assim, até parece, uma mulher velha, vou ficar grávida. E ela assim não acredita, ela ri de isso, de escárnio, não sei qual é a palavra adequada para usar aqui, assim, mas ela não acredita, assim, né? Então, e aí os anjos ficam assim: oh, acredita, Deus vai fazer um milagre, né? Então é interessante para a gente ver a relação deles com Deus, como era uma relação diferente do que a gente imagina, né? Do que a gente tem aí de novela. E aí pronto, né? E aí ela vai ter essa revelação, de fato ela fica grávida, velha, fica grávida, vai dar à luz a um filho, e esse filho vai ser Isaac. Né? E aí, nesse contexto, a Sara vai virar para Abraão e fala: eu quero que você mande a Agar e o Ismael embora. Eu quero que você mande eles embora. Não quero eles aqui. E aí, Abraão não quer mandar eles embora, porque Abraão, diz o texto, amava Ismael, né? E aí Deus vai até Abraão e fala: escuta a voz da tua mulher. Escuta a voz da tua mulher. E aí tem toda essa discussão que se Sara era profetisa, se não era, né? Mas que Sara estava tipo, né, vendo o futuro, talvez já tivesse um passado como profetisa, vai ter toda uma história dessa, mas Deus vai lá e fala: olha, escuta a voz da sua mulher, ela está certa. E aí Abraão vai lá e manda Agar e Ismael, pequenininho, um menininho, né? É uma cena horrível, assim, trágica, super triste, super violenta, mas Abraão manda eles tipo, com um pão e um odre de água para o deserto, tipo assim, morrer no deserto, né? Para morrer no deserto. É um negócio assim horroroso, assim, super trágico, super conflituoso. E Agar, que é uma personagem incrível, é nesse momento que ela fica uma personagem, ela está completamente desesperada, assim, completamente desesperada. Ela tipo deixa o Ismael num canto, sai correndo, assim, vai parar perto de um poço, chorando, desesperada. Aí chega um anjo e fala: por que você está desesperada, Agar?
Aí ela fala: "Eu não vou aguentar ver o menino morrer". Por quê? Por que que você acha que ela está desesperada? Ué, não está dando para ver? E ela fala: "Não vou aguentar ver o menino morrer". Ela não quer testemunhar a morte do seu filho, ela tá, sabe, ela acha que eles vão morrer, eles iriam mesmo, assim, né, ela acha que eles vão morrer. E aí, Deus vai até Agar, né, é muito incrível, porque ela tem um contato direto com Deus, né, e Deus escuta o sofrimento de Agar. Calma aí, Deus vê o sofrimento de Agar. Eu acho que é isso. Deus vê o sofrimento de Agar e ele fala: "Olha, fica tranquila, né, fica tranquila, porque de Ismael vai nascer uma grande nação, que será respeitada pelos seus irmãos, não sei o quê". E aí tem a descrição ali, da grande nação que vem de Ismael, que seriam grandes flecheiros e grandes guerreiros e viveriam no deserto e seriam nômades. Vai, tem uma Eu tô falando que esse Deus ele é troll. ele é troll. Porque ele é troll, né? Porque ele falou isso para Sara e para Abrão, e depois falou isso para Agar e para Ismael. E aí, ó a treta que a gente tem no mundo moderno por causa dessa história. É, é assim, a narrativa árabe e a narrativa hebraica, elas vão diferenciar em quem é o herdeiro da Uhum. aliança, né? Quem é o Os herdeiro da árabes vão dizer que é Ismael, que é o primogênito, exatamente. e os hebreus vão dizer que seria Isaac, que depois devia se chamar Israel, né? Não, vai ser Jacó que vai se chamar Israel. Verdade, verdade, já confundi aqui, mas enfim, vai ser, a gente tem Isaac, e aí tem essa briga para dizer, não, mas ele veio do ventre de Sara, que é uma judia, mas na verdade ela não era, né? Ela era uma Não era, gente, babilônica, não né? existia isso ainda, né? Uhum. Eu acho, Léo, agora eu não tenho certeza, fiquei na dúvida. Pessoal, se alguém souber aí, coloca pra gente. Mas Boa, eu põe aí acho nos comentários. mas eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que Isaac, será? Ele é um patriarca do Islã e que Ismael, que os judeus viriam de Ismael. Eu acho, não tenho certeza, tem que ver, tem que conferir, gente, mas é isso. São dois irmãos, um legítimo, digamos assim, um que é o Uhum. herdeiro da aliança e o outro que não, mas os dois dariam origem a um grande povo. Os dois seriam patriarcas de um grande povo, mas um desses povos seria o herdeiro da aliança com Deus. Então, assim, um está fora do pacto, né, da promessa que Deus faz, mas ainda assim existe uma outra promessa, né, para o que é expulso, que é uma promessa de grandiosidade também. Então, os ismaelitas eles seriam um povo grandioso. E aí Deus vai até Agar e fala: olha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, assim, o seu destino será grande. E aí Agar vira para Deus, e eu não sei se ela é a única ou talvez a primeira, mas assim, é uma coisa super rara, ou a única ou a primeira que dá um epíteto para Deus. Ela vira e fala: tu és El-Roi, você é aquele que vê, né? Ou aquele que escuta, Como não se sei. ele fosse um vidente, porque ele trouxe a ideia de que ela teria um filho ali, né? E viu o meu sofrimento, Viu? viu o meu Uhum. desamparo, né? Então é muito incrível, porque é uma personagem maravilhosa, porque ela vai dar um nome para Deus, um epíteto para Deus, né? Então é uma personagem muito interessante, apesar da sua vida de sofrimento. E aí, pronto, aí eles saem da história, depois a gente vai ver os ismaelitas lá na história de José, né? Porque o José vai ser vendido para os ismaelitas. Então depois a gente vê isso lá na frente, né? Mas aí, voltando aqui, então Sara vai dar origem a Isaac, né? Porque Isaac é aquele que faz rir, aquele que ri, né? Porque quando ela soube que ela ia ficar grávida, ela riu de escárnio, né? De descrença, e quando ela teve o filho, ela riu de alegria. Ele fez ela e Abraão rirem, né? Então, ela vai ter, afinal, esse filho. Bom, a história de Isaac e Abraão todo mundo já conhece, do sacrifício, o cordeiro, né? O sacrifício de Isaac não acontece, aquela coisa toda. Tá, vida que segue, seguimos aqui a história. Eu acho que a próxima grande aparição de Sara é a morrer. Eu acho que é isso. Será que é isso? Deixa eu dar uma olhadinha que ela sai de Ur, né, a questão das outras relações, a esterilidade. Ali em Ur eles já eram um povo, eles já eram semitas, né? A gente tem teoricamente ali Abraão, ele pega o clã dele, vamos dizer assim, que é um clã de povos semitas ali, leva para Canaã, e aí Sara vai junto ali como um membro da família.
E aí a gente tem essa história de Isaac, e aí de Isaac vem Jacó. Jacó vai ter 12 filhos, aquela história das 12 tribos de Israel, né? Que aí ele muda Isso. de nome. Então, e aí, a partir daí a gente tem, talvez, a partir da tribo de Judá, né? A criação do nome judeu, enfim. Isso. Então a gente tem uma linha sucessiva que vem daí. E aí os ismaelitas que vão depois da origem o que seria hoje que a gente chama de árabes, né? Segundo a tradição judaica. Isso, segundo a tradição judaica. Mas na Isso. tradição islâmica tem algumas versões que é o oposto, né? Exatamente. Que Exatamente. seria Isaac que teria dado origem aos árabes e que seria Ismael que teria dado origem. E aí a treta toda, né? Porque aí, não, eu sou descendente Sou do cara herdeira da que Deus aliança. disse, sou herdeiro da aliança. E o outro, não, você é filho de um escravo aí. Fica na sua que você é filho de escravo. Você é o step. E aí vem a treta toda, né? E aí É, vem Deus, esse troll eterno, falando para um: olha, seus filhos serão numerosos, serão como a areia da praia, as estrelas do céu. Chega para outro: olha, seus filhos serão numerosos, como serão grandes guerreiros e flecheiros. E aí saiu e falou: agora se resolvam aí. Tipo, se sabe aquela resolve. história? Você virar para os seus dois filhos e falar: você é o meu preferido, vira para outro e fala: você é meu preferido, e sai fora e deixa os dois tretarem. É mais ou menos isso que ele fez, não foi? Mas Deus ama todos nós. Se nós nos odiamos, o problema é nosso. A gente que se vira. Nossa, muito bom, muito bom. A gente que se resolva com os nossos irmãos. Mas, para terminar, Léo, que a gente já está aqui há um tempão, gente, Sara morre. Sara morre com cento e Ela tantos morre anos. bem velhinha, né? Morre bem velhinha, né? Você sabe quantos anos ela morre? Você tem essa informação? Ah, eu lembro de um número, mas eu não sei se é real. Daqui a pouco eu lembro e falo aqui, vamos ver. Mas eu lembro que alguma coisa tipo com mais de 120 anos que ela morre, uma coisa Mas tipo quase 130. o pessoal vivia até 1000 anos, né? Não, então ela morreu jovem. Se Matusalém morreu lá com 900, ela morreu com 120 e pouco, morreu jovem, Bom, enfim, na flor da idade. ela morre, né? Sabemos que ela morre. E aí a gente tem um problema que ela morre na terra de Canaã, e a gente tem um problema que Abraão precisa enterrar Sara, né? Precisa enterrar Sara. E aí ele vai tentar comprar uma terra para enterrar Sara, para fazer a sepultura de Sara. E aí ele vai lá falar com o pessoal e o pessoal fala assim: Ô, Abraão, precisa não, você é meu parça. Você, assim, meu brother, meu amigo, meu amigão, enterra Sara aí, não precisa comprar nada, não. E Abraão, assim, não, quero comprar. Não, quero comprar, imagina, vou comprar. Não, compra nada, enterra ali, ó, tranquilo, pode enterrar, vai ficar tranquilíssimo. Não, comprar. Aí fica tendo essa discussão. E o que isso significa, né? Quando você compra uma terra, você ganha direitos sobre essa terra, né? E ali no direito antigo da região, se você compra terra, você ganha o estatuto de cidadão, né? E se você enterra a sua, né? Se você enterra alguém da sua família naquele território, né? Ali já se estabelece o começo de alguma ideia que um dia seria a ideia de natividade, de ancestralidade, de vínculo ancestral com essa terra, né? Então ele precisa comprar a terra para enterrar a Sara, né? Porque isso dá a ele um direito real sobre essa terra e não um estatuto de convidado, de estrangeiro, de imigrante, né? Não o estatuto de imigrante. Então, ele compra a terra, finalmente convence o pessoal extorque ele paga uma fortuna, compra ali a caverna, a terra e enterra Sara. Né? E aqui a gente tem, não estou falando de uma perspectiva histórica, tá? Dentro de uma perspectiva histórica, né? Os hebreus, eles são um grupo, né, indígena cananita, né, nativos daquela região, mas dentro da literatura bíblica, da narrativa mítica de origem desse povo, nós temos aqui o início, né, de um direito à terra que seria um direito legal, digamos assim, e não apenas divino, não apenas concedido pela divindade. E aí temos o final da história de Sara, e aí seguiremos depois com Rivka, com Rebeca. Muito bom, muito bom.
É bom que a gente vai falar da Sara e aí já fala de Deus, já fala de Abraão, já fala do Deus falando, não, vou criar dificuldade aqui para resolver, e já vai indo para outros caminhos. Sabe uma coisa que talvez seja legal a gente falar no próximo vídeo, até antes da gente chegar na Rebeca, a gente falar dessa ideia da prostituta sagrada. Ah, eu também acho. Eu acho que é um Até super. porque a gente já citou isso, né? E a gente explicar isso melhor. O que você acha? Eu acho muito bom. Deixa eu anotar aqui. Tá, bora, combinado. Fechou. Já vamos deixar esse tema para a próxima, porque tem muita coisa que a gente fala sobre isso hoje, até da questão da prostituta ser aquela que se prosta, da palavra ter vindo daí, mas que tem uma função sagrada, né? Enfim, a gente até entender que quais eram as implicações disso naquela época e entender também o que era isso de verdade, porque existe existe uma romantização por um lado, mas existe também muito preconceito com relação a isso de outro lado. Então, acho que entender exatamente o que era isso vai ser bem legal, porque é uma história que as prostitutas sagradas não são só algo que aparece na Babilônia, aparece em outros lugares também. Essa questão sexual, muitas vezes dentro de religiões pré-cristãs, elas são tratadas com naturalidade, né? Não tem esse pudismo que tem dentro da religião cristã, por exemplo. Mas eu acho que vai ser legal a gente falar disso no próximo vídeo. Eu topo. Combinado, Léo. Fechou. Combinado. Então é isso. Falamos de Sara, falamos da história aí de Abraão, falamos de Isaac, Ismael, Agar. Na próxima semana, então, a gente vai estar falando sobre as prostitutas sagradas. Tem tudo a ver com esse sagrado feminino no crescente fértil. E aí depois a gente volta para as matriarcas, aí falar de Rebeca, por exemplo. Fechou? Fechou. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Léo. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Valeu, Ju. Beijo, galera. Esfirras problemáticas e desgracentas para vocês aí, para que elas se tornem deliciosas ao longo do tempo. Beijo. Magres. Tchau, tchau. E aí?